Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Junivaldo, Vinícius, Reinan, Jonatas, Alexandre, Bruno. Isabela está presente. Eu enviei agora esse arquivo 2 aí, aula 2, mas só que já amplificada. Tudo bem, Isabela? Então, eu enviei no seu e-mail, você já enviou no grupo, tá? São duas coisas, né? Tem aqui a tarefa, né? Que eu acho que foi hoje de manhã, não sei. Tem a tarefa e tem o 2. São 2 arquivos, é isso? Você enviou os 2 do grupo? Eu mandei um arquivo só a tarefa. E depois eu enviei agora um outro. Então, em vez de pôr uma página na apostila, eu enviei a tarefa. Eu enviei a tarefa por e-mail para você. Como as questões que estão na apostila estão meio complicadas, eu fiz 2 exercícios sobre esse assunto e mandei para a Isabela, para o Lucas e para o Jonathan, distribuir para vocês. Eu passei a tarefa que está no arquivo que eu mandei por e-mail. Então, eu queria saber se a Isabela repassou esse e-mail para o grupo. Então, a Isabela passou já para você, viu, Jonathan? E a data de entrega até 30/9. Ivan, vê se você recebeu um arquivo só da tarefa. Tarefa 1 para entregar. E o outro arquivo é a aula 2 modificada. A entrega até 30/9, mas você tem que localizar o arquivo aí que eu mandei. São 2 e-mails. A Isabela repassou os 2. Então, Ivan, você recebeu ou não?
São 2 e-mails que eu mandei. Um da tarefa e um da aula 2 modificada. Jonatas, você recebeu da Isabela, ou do Lucas, ou do Jonathan, os 2 e-mails que eu mandei? Um é da tarefa e o outro é da aula 2 modificada. Então, Bruno, quem manda os e-mails para vocês são três alunos que tem, né? A Isabela, que é uma colega de vocês, né? O Lucas e o Jonathan. São 3. Vê se você recebeu. A Isabela está presente aqui. Ela falou que já enviou. Olha, eu já mandei a tarefa impressa, vocês façam lá, né? Tem tantos modos de copiar a tarefa, eu quero copiar a tarefa, o enunciado e a solução. A Isabela mandou no grupo P e Q. E tem mais grupos? Pode fazer na própria folha que eu mandei. Pode fazer. É para... Pode imprimir também. Não, você tem no e-mail, você faz o que você quiser. Quem que tem a turma RS? A Isabela não tem. A Isabela é P e Q, não é? RS, quem que tem? Lucas está presente? Não. Jonathan está presente? Então, olha, quem está com os arquivos são a Isabela, o Lucas e o Jonathan. Jonathan Oliveira. Jonathan está presente? O Ivan, você é do grupo RS, Ivan? Qual o seu grupo? Grupo R. Põe o seu e-mail aqui no chat que eu mando para você. Oi, Ivan, põe seu e-mail aqui no chat, se você quiser, lógico. Eu mando para você, tá bom, Ivan. Vargas @aluno.br. Tá. Espera só um minuto que eu já mando.
Então, Ivan, vê se chegou lá. Ivan, depois, Jonas, depois eu vejo. Então, estou mandando para o Ivan. O Jonatas de Jesus, esse Jonatas de Oliveira, esse aqui. O Jonatas de Jesus, depois eu vejo isso aí, tá? Agora eu vou dar aula, depois eu vejo se chegou. Então, Ivan, você pode repassar para os colegas? Você já fez a tarefa 1, João? Tarefa 1, você já fez? Tá bom, então. Vamos à aula aí. Eu modifiquei a aula 2, tá? E eu mandei para vocês hoje. Firmeza, a gente vai conversando. Vocês põem aí no chat que depois eu respondo. Agora eu vou dar aula. Então, olha, vamos começar aqui. Energia no movimento harmônico simples. Então, nós temos dois tipos. Eu queria saber o seguinte: se vocês estão me vendo, ouvindo e vendo a tela do computador. Estamos. Obrigado, Eric. Obrigado, Isabela. Então, vamos que vamos. Se alguém tiver dúvida, escreva aí no chat, que eu posso não responder na hora, mas eu respondo hoje. Então, fica assim. Energia do movimento harmônico simples. Eu já tinha começado na aula passada. O que é energia cinética? Energia cinética é um meio de m vezes v ao quadrado. Então, a energia cinética quer dizer movimento. Cinema, cinemática, cinética, tudo quer dizer movimento. É um meio de m vezes v ao quadrado. Então, a energia cinética depende da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a energia. E depende do quadrado da velocidade. Então, corpos velozes têm uma energia cinética elevada, que depende da massa da velocidade. Eu falei, um carro pequeno, com 120 km por hora, tem uma energia cinética. Uma jamanta carregada, tem uma massa muito grande e uma velocidade de 120 km por hora, tem uma energia também muito maior, muito mais elevada. Agora, nós vimos anteriormente o seguinte, que a velocidade ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado vezes... Deixa eu pegar minha caneta aqui. V ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, que multiplica a zero ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a equação 1 da energia cinética. A equação 2 é V ao quadrado. Então, substituo aqui, eu vou ter o seguinte, que a energia cinética vai ser 1 meio de mv ao quadrado, que é essa expressão 2. Tá? Esse termo que aparece aqui, ó, m ômega zero ao quadrado, vai ser chamado de K, constante elástica da mola. Tá? E daí eu posso escrever que a energia cinética também pode ser dada por 1 meio de K a zero ao quadrado menos y ao quadrado. EC, energia cinética. K, constante elástica da mola. A zero é a amplitude ao quadrado. Y é a posição em cada instante ao quadrado. E uma outra fórmula que também permite calcular a energia cinética é 1 meio de mv2. Então, são duas fórmulas
que vai depender dos dados que eu tenho no problema para usar. Tá? Trabalho da força elástica. O que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Se eu aplico força num corpo e ele se desloca, vai realizar um trabalho. Se eu aplico uma força grande e não há deslocamento, o trabalho é zero. Eu posso suar a camisa aí, mas quero empurrar uma parede, não consigo. Ou faço uma força, mas o deslocamento é zero, o trabalho é zero. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. O trabalho entre duas posições, né? Trabalho de A até B, ele não depende da trajetória. O trabalho da força elástica, menos KY, menos KX. Então, a gente diz assim que a força elástica, a força em corpos elásticos, cujo representante é a mola, é conservativa. E às forças conservativas se associa o conceito de energia potencial. Quando você puxa uma mola, quem está perto fala, pô, você quer que eu fique com a câmera ligada, Isabela? Eu fico. Então, o trabalho de A até B não depende da trajetória, mas só das posições final e inicial. Então, a força elástica é conservativa. Né? Força elástica é conservativa e a ela associa-se o conceito de energia potencial. Tá? Então, como é que fica a energia potencial? Trabalho da força elástica. Qual é a fórmula que dá a força elástica? Força elástica menos KY. O que significa essa fórmula? Y é a deformação do corpo elástico, no caso a mola. Quanto maior a deformação, maior a força. Se eu puxo uma mola, puxo, eu falo, sai de perto, porque se escapar, né, vai dar problema. Quer dizer, a força é proporcional à deformação. Eu posso esticar uma mola, como eu posso comprimir uma mola. No caso, por exemplo, de um carro, tem 4 molas lá embaixo para fazer amortecimento. E em cima delas tem o carro. Em cima delas tem um carro. Pedro Mesquita, você quer que eu volte o slide? Eu vou voltar. Está aí. Então, quando terminar, você me fala. Esse material que eu estou projetando aqui, eu acabei de mandar para vocês, aqui é a aula 2. Tá? Vocês têm tudo isso aqui impresso para vocês também. Tem na apostila também. A página 5, página 5 da apostila tem também. Falou? Então, vocês podem usar para estudar os slides que eu mando, pode usar a apostila e pode usar a internet também para procurar o assunto. Então, vamos continuar. Força elástica, trabalho da força elástica. Qual é a fórmula da força elástica? É menos K vezes Y na direção J. Isso quando está na vertical. Isto é, a força elástica, se eu estico a mola, ela puxa ao contrário. Se eu comprimo, ela empurra ao contrário. Por isso é sinal de menos. A força elástica é menos K vezes Y. Ela é proporcional à deformação da mola. Pode ser esticada ou pode ser comprimida. Tá? Essa aqui é uma fórmula chamada lei de Hooke. Bom, então essa força é chamada força elástica. Qualquer corpo elástico segue essa lei. O que é DL? DL é um comprimento elementar. Eu aplico uma força, vai ter um deslocamento.
Então, se houver um deslocamento na vertical igual a esse, eu vou ter um trabalho. DL é um deslocamento elementar, quer dizer, bem pequeno. O que é trabalho de tal? Define-se trabalho como sendo a força pelo deslocamento. Eu pego a força, multiplico pelo deslocamento, eu tenho o trabalho. Certo? E esse trabalho é chamado trabalho elementar. Tá? Então, d tal é menos KYJ, que é a força elástica, vezes o DL, que é DYJ. Certo? J, produto escalar de J por J dá 1. Então, ele desaparece. Produto escalar, ele transforma... O produto escalar, ele pega dois vetores e o resultado é um número, é um escalar. Por isso, chama produto escalar. Deslocamento elementar é o seguinte, você pode deslocar 1 metro, pode deslocar 1 centímetro, pode deslocar 1 milímetro, 1 micro, 1 nano. Esse 1 nano seria elementar, quer dizer, diferencial, é do cálculo. O cálculo usa dx, dy, dl. É um deslocamento tão pequeno quanto você possa imaginar. Você tem uma trajetória qualquer, você pega um pedacinho tão pequeno quanto você possa imaginar. Isso quer dizer elementar, é um elemento. Entendeu, Bruno? Então, ó, o que é DL? DL é um deslocamento bem pequeno, bem pequeno. E o cálculo usa essa notação dx, dy, né, dz e tal, é a notação do cálculo. Então, vai ficar d tal é menos ky dy, certo? Agora, eu peguei um deslocamento elementar e tenho um trabalho elementar também, d tal. Se eu quiser o trabalho total entre A e B, eu faço a integral de d tal. Né? Integral de d tal vai dar o tal, de A até B. É menos, eu integro dos dois lados, certo? Vai ficar menos K. As constantes podem ficar fora da integral. Então, por exemplo, K é a constante elástica da mola. Ela é constante, depende do fio de aço que eu usei para construir a mola. Y dy é variável. Como é dy? Essa é a integral mais fácil que existe. Esse y tem expoente nenhum aqui, nenhum, mas a gente sabe que é 1 aqui, ó. É 1, tá? É 1. E não se escreve porque não precisa. Convencionou-se quando não tem nada, é 1. Como é que eu faço essa integral? Fala para mim, quanto dá essa integral aqui? De y, a primeira de y. Como é que eu integro isso aqui? Isso, y ao quadrado sobre 2. A gente aumenta 1 aqui e divide por essa soma. Então, vai dar... O trabalho de A até B fica menos K, y ao quadrado sobre 2, da onde até onde? Do YA até o YB. Tá? Agora, isso aqui é uma integral chamada integral definida. Tem começo e fim. Vai do ponto A até o ponto B. A gente pega a função e substitui pelo extremo superior menos o extremo inferior. Então, fica assim, ó. 1 meio de K, YB ao quadrado, menos YA ao quadrado. E esse 2 veio aqui fora. Então, esta fórmula aqui me dá como que eu devo calcular o trabalho da força elástica. Varia com o quadrado da posição. Se eu tiver as posições... Está vendo que não depende do que tem entre A e B, só depende da posição final, YB, e da posição inicial, YA. Certo?
Então, esse aqui é o trabalho. Vocês estão aprendendo no cálculo, fazer integral, e nós estamos usando aqui essa ferramenta. Tá? Quem esqueceu tal, essa integral aqui, a gente soma 1 e divide pela soma. Não são todas as integrais que se fazem desse modo. Se for a integral do seno de y dy, não faz assim. Vai dar cosseno, né? Entendeu? Se for logaritmo, se for exponencial, cada função tem um jeito de integrar. Mas essa função simplesinha, assim, que é o polinômio, é essa assim, faz assim. Tá? Então, quando eu precisar calcular trabalho da força elástica, eu uso essa forma. E ela está demonstrada aí. O trabalho é igual à variação de energia potencial do ponto A até o ponto B. Eu tenho uma mola, eu estico, ela tem energia potencial. Certo? Vou voltar rapidinho. Então, estou voltando rapidinho. Aí. Eduardo Júnior. Tudo bem, Isabela? Tá bom. Pronto, Eduardo. Então, vamos lá. Então, o trabalho de A até B, que nós calculamos agora, é igual à variação da energia potencial. Energia potencial de A menos a de B. Vamos colocar no lugar do trabalho aquela expressão que nós calculamos, que é menos 1 meio de K, YB ao quadrado menos YA ao quadrado, igual à variação da energia potencial. Vamos abrir essa multiplicação aqui, ó. Aqui. Se não entendeu, eu não acho que eu possa explicar o motivo. Multiplicar esses dois aqui. Então fica, ó. Obrigado pelo jantar. Menos 1 meio de KYB ao quadrado. Não dizer não para mim. Ó, a voz aí. Mais 1 meio de KYA ao quadrado é igual energia potencial de A menos a energia potencial de B. Vamos separar as variáveis. A de um lado, B do outro. Então, esse menos 1 meio de KB ao quadrado vai para o outro lado e a energia potencial de A vai para o lado esquerdo. Então, fica assim, energia potencial de B veio para cá. Era menos aqui, ficou mais. Esse aqui permanece desse lado. Então, menos 1 meio de KYB ao quadrado. Está vendo que é B e B? Do outro lado fica a energia potencial de A, e aqui é mais 1 meio, vai ficar menos 1 meio. Menos 1 meio de KYA ao quadrado. Certo? Isso aqui é igual a uma constante. Uma constante. Então, eu posso dizer assim, ó, para um ponto qualquer, eu posso fazer assim, que a energia potencial genérica menos 1 meio de KY ao quadrado é sempre uma constante. Essa constante eu posso escolher. Tá? E vamos adotar o seguinte, que quando o Y for zero, a energia potencial vai ser zero. O que quer dizer Y igual a zero? A mola não está nem comprimida, nem esticada. Ela está na sua posição natural. Então, para Y igual a zero, eu tenho energia potencial zero. Então, vamos colocar no lugar dessa constante, né? Vamos colocar zero na EP, zero no Y, vai dar a constante zero. Como é que fica a fórmula? Energia potencial menos 1 meio de KY ao quadrado igual a zero. Então, eu tenho que a energia potencial 1 meio de KY2. Então, essa é uma fórmula final que para corpos elásticos, né, se usa. Então, quando eu estico uma mola, ela vai adquirindo energia potencial.
Então, se eu soltar, ela realiza trabalho, né? Se transforma de potencial em cinética. Tudo bem? Quando eu comprimo uma mola, ela também tem energia potencial. Se eu soltar, ela libera essa energia. Tá? Então, energia potencial elástica, fórmula 1 meio de KY2. E aqui foi feita a demonstração. Pega o trabalho e faz a conta aí. Tá? Eu vou responder depois, Lucas, para você. É professor francisco.bacelar@gmail.com, viu, Lucas? Deixa eu escrever aqui. É que eu estou explicando uma coisa, você vem perguntar do e-mail. Mas o everyone. Prof. Francisco. Bacelar. @gmail.com. Olha, professor francisco.bacelar@gmail.com. Tá? Bom, toda aula eu vou pôr esse e-mail aqui, né? Então, vamos continuar a aula aqui. Então, a energia potencial é 1 meio de KY ao quadrado. Ô, professor, certo? Sim. A fórmula final do trabalho da força elástica é trabalho AB igual menos meio vezes K vezes, entre parênteses, Y2B menos Y2A? Isso aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Está em azul. Beleza. Beleza. Obrigado. Nada. É a posição final ao quadrado menos a inicial ao quadrado. Que eu aqui estou chamando de A e B. Tá? E a potencial é essa aqui. 1 meio de K, Y ao quadrado. Agora, o que é energia mecânica? Energia mecânica. Energia mecânica é, por definição, a energia cinética mais a energia potencial. Certo? Então, o que é energia cinética? Em função de y, é 1 meio de K a 0 ao quadrado menos y ao quadrado. E o que é energia potencial? 1 meio de K, y ao quadrado. Voltar ao slide. Está aqui. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Energia mecânica é energia cinética, mas é potencial. Qual a fórmula da energia cinética? Tem duas fórmulas. Uma delas é 1 meio de K a 0 ao quadrado menos y ao quadrado. E energia potencial igual 1 meio de KY2. Essas duas, energia cinética e energia potencial. A energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Certo? Podemos cancelar esse termo. Vamos abrir isso aqui, esse termo cancela. Tem a fórmula final da energia mecânica de um corpo elástico, 1 meio de K a 0 ao quadrado. K é a constante elástica da mola, a 0 é a amplitude. O que é amplitude? É o máximo afastamento da posição de equilíbrio. Oscila entre mais 4 e menos 4. O A0 é 4, né? É o máximo que ele vai. Tá bom? Bom, posso passar de página? Tá. Então, ó, essas formas.
E aqui foi feito um gráfico, né, da energia cinética e da potencial. A energia potencial é essa linha azul aqui, ó. Energia potencial. Quando o Y é zero, ela é zero. Quando o X é mais A, dá um meio de K, Y ao quadrado. Mais A e menos A. A gente também está usando a zero, né? Menos a zero e mais a zero. E essa linha verde, essa aqui é a cinética. No extremo, a velocidade é zero. Quando passa pelo centro, é máximo. Certo? E em qualquer ponto, a soma da azul com a verde dá energia mecânica total. Então, olha, a verde aqui é a energia cinética, a azul é a energia potencial e a energia mecânica é a soma das duas, que é constante e vale... É constante e vale um meio, a cinética é um meio de K a zero ao quadrado menos Y ao quadrado, que é essa parábola verde. Não é Y ao quadrado? Y ao quadrado negativo, então concavidade voltada para baixo. O outro é positiva, concavidade voltada para cima, é azul. E a mecânica é a soma das duas. Então, esse aqui é o gráfico da energia cinética, da energia potencial e da energia mecânica, as três energias. Firmeza? Posso passar de página? Obrigado, Lucas. Então, vamos lá. Então, vamos pegar toda essa teoria e fazer um exercício. Tá? Então, vamos lá. Ó. Um corpo de massa 400 gramas realiza um movimento harmônico simples obedecendo à equação y igual a 0,2 cosseno de πt mais π sobre 3. Determinar os dois primeiros instantes em que o corpo passa pela posição de equilíbrio. É semelhante, sim. Isso mesmo, Juan. Então, vamos lá. Os dois primeiros instantes em que o corpo passa pela posição de equilíbrio. Tá? O que é posição de equilíbrio? O que é posição de equilíbrio? Alguém sabe? Isso, muito bem. Y igual a zero. Y igual a zero. Tá? Então, eu vou colocar aqui no lugar de Y. Então, na posição de equilíbrio, o Y igual a zero. Ninguém vai falar isso. Você tem que interpretar. Tá? Então, qual é a equação que nós temos? A equação é essa. Y igual a 0,2 cosseno de πt mais π sobre 3. Então, o Y é zero. Igual ao cosseno de... Tudo bem? Esse 0,2 aqui, ó, eu pego e passo para o primeiro membro. Vai ficar 0 dividido por 0,2, vai dar 0. Certo? Então, vai ficar o quê? Que cosseno de πt mais π sobre 3 igual a 0. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Quando que o cosseno é zero? Nós vimos na aula passada. Cosseno é zero quando for 90, 180, né? 90, 270, é zero. Então, ó, quando que o cosseno é zero? Quando esse arco aqui, πt mais π sobre 3, for 90 graus, π sobre 2. Porque cosseno de π sobre 2 é zero. Depois, quando que outra vez é zero? Quando for 3π sobre 2. E quando que é outra vez? 5π sobre 2.
5π sobre 2. Depois, 7π sobre 2. E como é um movimento oscilatório, isso se repete indefinidamente. Se repete indefinidamente. Tá? Mas aqui, então, ele é claro. Ó, eu quero só saber as duas primeiras vezes. Então, as duas primeiras vezes é quando for π sobre 2 e depois quando for 3π sobre 2. Se ele quisesse 3 vezes, 3 primeiros instantes, eu pegaria 5π sobre 2. Se fosse 4, né, os 4 primeiros instantes, 7π sobre 2. E assim por diante. Certo? Então, ó, se esta soma aqui ó, der 90 graus, o cosseno de 90 é zero. 90 graus é π sobre 2 radiano. Tá? Então, vamos lá. Então, fica assim. Deixa eu pôr isso para cima aqui. πt. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha. πt mais π sobre 3 é igual a π sobre 2. Então, se eu resolver esta equação, eu acho o tempo t. Né? Vitor Freitas, o que você não entendeu? Pode repetir essa posição de novo? Então, assim, olha, ele diz assim, determinar os 2 primeiros instantes em que o corpo passa pela posição de equilíbrio. Passar pela posição de equilíbrio significa y igual a zero. Então, eu pego essa equação aqui, coloco no lugar de y, eu coloco zero. Fica zero igual a 0,2 cosseno tal. Lucas, o que você não entendeu? Fala aí. Depois do cosseno. Aqui? Ó, aqui é o seguinte, ó, essa passagem aqui você pega 0 dividido por 0,2. A gente faz de cabeça, né? Eu pego 0,2 e passo para cá, igual a cosseno de πt mais π sobre 3. Ah, tá. Então, isso aqui ó, dá zero, é o que está aqui. Tá. Essa interpretação é a seguinte. Eu vou chegar aqui, cosseno de πt mais π sobre 3 é zero. Então, eu faço a seguinte pergunta. Qual o ângulo cujo cosseno dá zero? Então, pega essa calculadora e coloque aí. Põe ela em radianos e coloca cosseno de π sobre 2. Vê quanto dá. Quando for π sobre 2, o cosseno dá zero. Quer dizer, quando esta soma aqui der π sobre 2, o cosseno vai dar zero. E é só isso? Não, pode ser também 3π sobre 2. Põe na calculadora aí, cosseno de 3π sobre 2. Não, ele não está pedindo a posição de equilíbrio. Ele está pedindo os 2 primeiros instantes. A pergunta é essa.
Como que deu menos 0,5? Você não passou a calculadora para radiano. Ô, Bruno, põe a calculadora em radiano. Juan, está certo. Não colocou parênteses, é outra possibilidade. Esse π sobre 2, assim, cosseno abre parênteses, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Se esta soma der 3π sobre 2, o cosseno também dá zero. E se for 5π sobre 2, também dá zero. 7π sobre 2, 9π sobre 2, infinitas vezes. Mas aqui ele quer só as duas primeiras vezes. Por isso que eu pus aqui 2, pode ser quando é π sobre 2 a primeira vez. Quando for 3π sobre 2 é a segunda vez. Tá claro? Muito bem. Então, olha, eu vou fazer aqui, ó, aqui, vamos fazer a primeira vez, quando é a primeira vez que ele passa pela origem. Terceira vez, não está aqui, né? Porque ele só pediu 2, mas a terceira vez você igualaria com 5π sobre 2. A quarta vez com 7π sobre 2. 9π sobre 2 a quinta. Tá? Isso. Você soma π aí. Bom, então, olha, agora qual é a minha tarefa? A minha tarefa é resolver essa equaçãozinha aqui, ó, e achar o tempo. Tá? Vamos ver. Eu vou pegar esse π sobre 3 que está aqui e passar para o outro lado, subtraindo. Fica π sobre 2, que já estava aqui, passo mais π sobre 3 para lá. Tá? Como é que eu vou subtrair isso aqui? Tem que reduzir ao mesmo denominador, né? Como aqui tem π em todo mundo, eu posso simplificar por π. Né? Então, vai ficar aqui t vai ser igual a 1/2 menos 1/3. Reduz ao mesmo denominador aqui. O mínimo múltiplo comum é 6. Muito bem, Isabel. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Menos 6 por 3 dá 2. Vai dar t igual a 1/6 de segundo. Certo? 1/6 de segundo. Está entendido isso aí? Essa é a primeira vez. Agora, quando que é a segunda vez que ele passa pela origem? Porque ele vai e volta, vai 1 milhão de vezes. Então, agora eu vou pegar essa equação e, em vez de igualar com π sobre 2, eu vou igualar com 3π sobre 2. Isso, Lucas. E resolvo a equação de novo. Né? Então, esse π está em todos, posso cortar. Então, fica assim, que t vai ser igual ao quê? 3/2 e esse 1/3 vem para cá. Tiro o mínimo múltiplo comum. Eu vou ter que... O segundo instante vai ser 7/6 de segundo. E daria até para prever o próximo, né? 1 para 7 é 6, né? Então, 7/6 dá 13/6, 19/6, 25/6, assim por diante. Isso é só um comentário, né? Por que pode cortar os πs aqui? Assim, aqui você poria em evidência o π aqui nesse lado, por exemplo, você põe em evidência o π. Vai ficar o quê? T mais 1/3. Tá? T mais 1/3 é igual a 3π. Então, esse π corta com esse. Então, a gente faz isso de cabeça, né? Tem π aqui e π aqui, então põe π em evidência,
Fica t mais 1/3. E esse π que está aqui corta com esse. Mínimo múltiplo comum, você tem dificuldade? Então, aqui eu tenho dois números, 2 e 3. Qual é o mínimo? É 6. Então, você põe assim que t, aqui, né, nesse caso aqui, ó, t igual. Qual é o mínimo múltiplo comum? É 6. 2 vezes 3. 6. Pega assim, 6 dividido por 2. Quando dá 6 dividido por 2, dá 3. 3 vezes 3, 9. 9. Menos 6 dividido por 3, dá 2. Vezes 1, 2. 2. 9 menos 2, 7. 7 sexto. Entendeu? Quem que estava com dúvida? Entendeu, né? Você não pode somar e subtrair frações sem reduzir ao mesmo denominador. Certo? Não pode. Tem que sempre fazer. No de cima também foi feito. Ó. O mínimo é 6. Aqui é assim, isso aqui é o T1, né? Isso aqui é o T2. O T1 vai ser igual, o mínimo é 6, né? 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 3. Menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. 3 menos 2 dá 1 sexto. Tá entendido? Pessoal, ó, quem tem dúvida nisso tem que fazer, tem que reduzir o mesmo denominador. Somar e subtrair frações, elas devem ter o mesmo denominador. Se não tiver, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum dos números e dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Tá? Tudo bem? Então, os dois primeiros instantes em que o corpo passa pela posição de equilíbrio são 1/6 de segundos e 7 sextos. Agora a segunda pergunta. Quando t for igual a 2 segundos, onde está o móvel? Qual é a posição dele? Coloquem 2 aqui no lugar do t e façam a conta. Vamos ver, eu vou esperar vocês fazerem. A pergunta é, quando t é 2, onde está o móvel? Qual a posição? Coloca 2 aqui e faz a conta. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. A pergunta, acho que é, quando t é 2, vamos lá no enunciado. A velocidade, ele quer saber a velocidade e a energia cinética quando t é 2. Então, ele não está pedindo a posição, mas sim a velocidade e a energia cinética. Então, ó, vamos partir da posição y igual a 0,2 cosseno de πt mais π sobre 3. Como que eu acho a equação da velocidade? Eu vou derivar o y em função do tempo. Aqui é o y ponto ou y linha. Qual a derivada do cosseno? Né? Vamos ver isso aqui. Então, a derivada do cosseno é menos o seno. Isso aqui é seno.
menos o seno. Vezes a derivada do arco. A derivada que está aqui dentro é π. Tá? Então, vai ficar 0,2π seno. Vocês corrijam aqui que é seno aqui. Seno de π, o tempo é 2, mais π sobre 3. Vamos fazer a conta aqui embaixo. Fica assim que V é igual a menos 0,2π. Vamos fazer essa conta aí. Quanto dá menos 0,2 vezes π? 0,2 vezes π. Menos 0,628. Ó, corrijam aqui, é seno. Seno de 2π mais π sobre 3. Aqui o caminho rápido seria o seguinte: 2π é uma volta completa, quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que o seno de π sobre 3. E o caminho longo, qual é? Fazer o mínimo. Então, fica menos 0,628 seno de novo aqui, olha. Esse 2π é sobre 1. Eu tenho que reduzir isso aqui ao mesmo denominador. O mesmo denominador é 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. 6π. 6π. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes π dá π. 6π mais π, quanto que dá? 7π sobre 3. Então, V vai ser igual a menos 0,628 seno de 7π sobre 3. 7π sobre 3. Vamos ver quem acha esse ângulo aqui. Quanto que dá o seno de 7π sobre 3? Deixa eu corrigir aqui. Eu não estou escutando. Isso. Muito bem. Estão ficando bom, hein? 0,628 vezes 0,866. Vocês têm que colocar a calculadora em radianos, usar o parênteses. A maioria agora está acertando. 0,866. Vou multiplicar isso aí para ver quanto dá. Menos 0,544.
metros por segundo. Tá? Só que é menos, né? Viu, João? É menos. Porque tem um menos aqui. Então, essa é a velocidade. O resultado está certo. Aqui não foi trocado. Aqui é seno, porque a derivada do cosseno é seno, menos o seno. Bom, ele faz uma outra pergunta. Qual a energia cinética, né? Tá? Então, energia cinética é igual a 1/2 de m vezes v ao quadrado. O v é esse menos 0,544. A massa m, quanto que é que está dando? Qual é a massa m? 0,40? Então, a energia cinética vai ser igual a 1/2 a massa é 0,40 quilos, vezes, então, 0,40, vezes v ao quadrado. O v é menos 0,544 ao quadrado. Pega a calculadora aí e veja quanto que dá energia cinética. Isso. Tá certo. Dá 0,059 18, né? Joules. Ou 0,06 também. 0,591. Tá certo, Douglas, Edson? Agora estou gostando. Entendeu? Então, olha, nós temos a equação horária. Ele quer, para um certo instante, qual a velocidade do corpo e qual a sua energia cinética. Se o corpo tem velocidade, ele vai ter energia cinética, que é de movimento. Beleza? Alguma dúvida? Agora, para y igual a 0,1, qual é a aceleração? Qual é a aceleração? Então, existe uma fórmula que relaciona a velocidade, a aceleração com a posição, né? Então, a fórmula é essa, que a aceleração é ω0 ao quadrado vezes y. Quanto vale ω0? ω0 eu vejo aqui, ó, é π. Isso aqui é ω0. Certo?
ômega zero ao quadrado, vezes y, e o y é 0,1. Então, é só fazer essa conta aí, eu vou ter a aceleração do movimento. Dá para apagar aí, professor, a tela, por favor? Dá sim. Vou pegar minha borracha aqui. A página da apostila que está isso aqui, era a página 5 em diante ali, tá? Começa com energia e depois tem os exercícios resolvidos e os propostos. Tá bom? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado, Reinan. O Erison, você perguntou qual a página da apostila. Eu falei, a partir da página 5, é energia, e vai em frente ali, depois tem os exercícios e tal, tá? Bom, então no item C, para y igual a 0,1, qual a aceleração? Então, existe uma fórmula que dá aceleração em função da posição, tá? Que é essa fórmula aqui, que a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes y. O y é 0,1, pi ao quadrado é 9,8 vezes 0,1, 0,987 metros por segundo ao quadrado. K é m ômega ao quadrado, né?
M é 0,4. Ômega é π elevado ao quadrado. Fazer a conta, dá o K da mola, 3,948 newtons por metro. Energia potencial, o meio de K vezes Y ao quadrado. Olha a fórmula que nós vimos hoje. Coloca o K e o Y aqui. O K vale 3,948 e o Y vale 0,1 ao quadrado. Então, a energia potencial é menos 1,9 vezes 10 menos 2 joules. Pessoal, dúvidas? Ó, eu mandei uma tarefa para vocês fazerem, para me entregar até dia 30, naquele e-mail aí que eu já pus aí, professor.francisco.bacelar@gmail.com. É para mandar nesse e-mail. Eu abri esse e-mail para a gente botar tudo lá. Assim fica mais fácil para mim corrigir. Tá? Então, vocês resolvam e entreguem. Até dia 30. Se vocês tiverem dúvidas, dificuldades, vocês podem me perguntar, eu respondo. Vocês têm um e-mail lá, aquele e-mail que eu estou mandando aí, você pode também perguntar por lá. Eu vou pôr de novo aqui, ó. Prof. Francisco ponto bacelar @gmail.com. Pessoal, copiem isso aí. Não é que ômega vira π. Quando você vê aqui, olha a equação aqui em cima, y igual a 0, cosseno de ômega t mais π sobre t. O ômega é π, olha aqui, ó. O ômega é π. Não é que ele vira, tira da equação. Lucas, entendeu? Esse π eu estou tirando daqui da equação. Equação dada. Lucas, responde. Esse π vem daqui, ó. Isso aqui é ômega t, ômega. Não é que ele vira, foi dado, né? Foi dado na equação. Eu estava usando ômega 0, aqui está ômega, mas é a mesma coisa. Foi dado, Não, porque aqui a fórmula é m ômega ao quadrado. O ômega é π. Então, m é 0,4 e o ômega é π. Faz a conta desse número. Esclareceu ou não? Não, não é sempre. Você tem que olhar a equação dada aqui, ó. A equação teórica é essa. Y é igual a 0 cosseno de ômega t, ômega ou ômega 0 t mais φ0. Então, se eu mudar essa equação dada aqui, se eu colocar π sobre 8 aqui, não é mais π, entendeu? Então, não é sempre que o ômega é π, só neste exercício, porque aqui está π. Se aqui tivesse um outro número, não vai ser mais π sobre 8, π sobre 4, π sobre 2, 2π, entendeu?
Lucas, fala aí. Não é acho que sim. Foi dada essa equação horária onde o ômega vale π. Se eu der uma outra equação onde o ômega é π sobre 8, então o ômega vai ser π sobre 8. Depende do exercício. Então eu não dei as respostas na tarefa para você tentar fazer. Daí você me pergunta na aula se quiser ter dúvida e tal. Certo? Porque às vezes você dá a resposta e o cara vai fazendo conta até dar a resposta. Não... Bem, pessoal, time is over. Tá bom? Então, vou terminar por aqui hoje. Mas se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, eu respondo 1000 vezes, não há problema, qualquer pergunta. Mas essa tarefa que eu passei, tente fazer, que é semelhante a essa aqui que eu acabei de fazer. Né? Eu não peguei aquela da apostila, que tinha umas questões mais difíceis, eu pus uma mais fácil aí. Tá? Eu mandei. Obrigado, Isabela. Boa noite a todos. Bom fim de semana, saúde, alegria e vamos que vamos. Tá bom? Eu vou fechando aqui. Eu mandei esses slides para 4 pessoas. Ó. Isabela, Lucas, Jonathan e Ivan. Então, ô Lucas, eu mandei para vocês esses slides hoje. Você é o Lucas Expedito, eu mandei para você. Dá uma olhada no seu e-mail se chegou. Você está perguntando para mim se eu mandei para você. A tarefa e você tem que passar para os outros. Viu, Lucas? Você tem que passar para os outros. Você viu a tarefa. E antes da aula de hoje, eu botei a aula 2 modificada. Tá? E repassa, então, a aula modificada e a tarefa. Está esclarecido? Eu já tinha mandado a tarefa 2, a aula 2. Aí eu modifiquei, acrescentei mais coisas e mandei de novo hoje, antes da aula. E mandei no seu e-mail. Eu mandei no seu e-mail, na da Isabela, no Jonathan e no Ivan. Mas se não chegou, você me fala que eu mando de novo. Certo? Então, boa noite. Eu vou fechando aqui. Tá? End